ótimo dia para você. Hoje é terça-feira, dia 30 de junho de 2026. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da Rádio Gov, na EBC em Brasília. E participam do programa de hoje, como sempre, colegas convidados de rádios e portais de norte a sul do país. Bem-vindos todos. E se você chegou agora, fique com a gente. Eu sou Karine Mello e a nossa conversa hoje é com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov, que é apenas uma das muitas emissoras que integram a empresa Brasil de Comunicação. E para você nos acompanhar nessa entrevista, são muitos os caminhos. Pela Rádio Gov, estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar na sua TV pelo Canal Gov ou pelo nosso YouTube, o @Canal Gov. Você também pode nos assistir pelo site da Agência Gov, agenciagov.ebc.com.br. Lá, além da TV ao vivo de todos os programas que a gente tem no ar, você também acompanha as principais notícias do governo federal. Outra opção é baixar de graça na loja de aplicativos do seu Android ou iOS o Canal Gov e assistir toda a nossa programação ao vivo, bem na palma da sua mão. Olha, a proposta de emenda à Constituição que acaba com a escala de trabalho 6x1 completou nesse domingo passado um mês parada no Senado sem sequer iniciar sua tramitação. Aprovada pela Câmara dos Deputados em 27 de maio, desde então, o texto aguarda despacho do presidente da Casa, Davi Alcolumbre, para ser encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça para receber um relator e passar a ser discutido formalmente pelos senadores. Esse é um dos destaques da nossa conversa com Guilherme Boulos, que também vai nos falar sobre o programa que oferece crédito a motoristas de aplicativos para renovação de frotas, entre muitos outros assuntos. Obrigada pela presença aqui mais uma vez. Bom dia, ministro. Bom dia, Karine. Prazer falar contigo, com todas as rádios que estão acompanhando em rede aqui com a TV Brasil, com a EBC, e também a todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo aqui no Bom Dia Ministro de hoje. Isso, e Canal Gov, hein? A TV Brasil é a nossa irmã aqui ao lado, mas estamos no Canal Gov, que é a TV do Executivo Federal. Ministro, vamos começar falando, já puxei aí um pouco sobre a discussão da escala 6x1, parada no Senado, né, já há um mês aí, mas temos perspectivas aí para essa semana, já está marcada aí para amanhã, uma conversa do presidente da Casa, Davi Alcolumbre, com parlamentares, com centrais sindicais, e há uma expectativa muito grande de que isso faça com que o projeto, né, a PEC, seja enviada à CCJ e então escolhido um relator e aí que ela comece a tramitar. Usando aqui a linguagem de futebol, já que a gente está em plena Copa, tá tendo catimba aí do presidente do Senado, ministro? Tá tendo muita catimba, né? Tá tendo muita catimba. Agora, o presidente do Senado precisa lembrar que existe o contra-ataque, né? No futebol, quando você fica muito ali na defesa, na catimba, pode perder a bola no meio campo e ter contra-ataque, porque, veja, não tem justificativa, Karine. Não tem justificativa para um mês uma pauta que interessa ao povo brasileiro, uma pauta aprovada por mais de 70% da população brasileira, ela está parada numa gaveta, né? Ao que parece por motivos menores, por interesses menores. Nós estamos falando de dar tempo de descanso para as pessoas. Nós estamos falando de tirar milhões de brasileiros da exaustão, de garantir que possam ter mais tempo com a sua família. Não foi por acaso que essa pauta ganhou força. Não foi por acaso que essa pauta tomou as redes sociais, tomou as ruas, né? Tomou o boca a boca ali na conversa das pessoas no dia a dia. É porque é uma pauta que ela significa um grito de liberdade para o trabalhador brasileiro. E eu acho que o presidente do Senado, ele está errando e está errando feio. Mais que isso, ele está brincando com fogo. Porque quando ele deixa uma pauta como essa parada na gaveta, sem nenhuma justificativa, não tem uma justificativa de mérito, política, de qualquer ordem, né? Parece que isso é do jogo do executivo com o legislativo, é do jogo da disputa partidária, sabe? E o trabalhador brasileiro, ele não pode ficar refém de interesses menores nesse caso. Então, me preocupa muito. E, ao mesmo tempo, você vê que tem uma atuação dos setores empresariais, das grandes associações empresariais, de uma maneira descarada para atacar o fim da escala 6x1. Só nos últimos dias nós tivemos o presidente da FEComércio São Paulo, nós tivemos o presidente da Fiesp, nós tivemos grandes associações empresariais atacando o fim da escala 6x1, né? E com aquele terrorismo patronal que a gente já tem denunciado desde o começo desse debate. Ah, mas dizer que vai aumentar preços. Ah, dizer que a economia não vai aguentar. Gente,
Isso não cola mais. Isso não cola para ninguém. Nós temos estudos demonstrando que o fim da escala 6x1, ele tem um efeito correspondente nas indústrias ao que é, nas indústrias e empresas, tá? Varejo, comércio, serviços, ao que é o aumento real do salário mínimo. Nós tivemos aumento real do salário mínimo nos últimos 3 anos no governo Lula. Não houve inflação e ninguém faliu, muito pelo contrário. Houve aumento do PIB e redução da inflação nos últimos 4 anos, a menor acumulada desde a redemocratização. Ou seja, não dá. Não dá para ser desse jeito. Eu vi, inclusive, Karine, eu não sei se você leu isso, uma entrevista agora, acho que foi ontem ou anteontem, do presidente da Federação de Comércio de São Paulo, que assumiu agora, chegando ao ponto. Ele consegue, na mesma entrevista, atacar o fim da escala 6x1, dizendo que era uma pauta... ele usou o termo absurda, era uma pauta, uma grande besteira, e por aí vai. E sugerir que beneficiários de programas sociais não pudessem votar, caçar o direito ao voto de quem tem Bolsa Família. Eu olhei aquilo, eu falei, não é possível que o nível seja tão baixo dos representantes de sindicato patronal nesse país. E o que é pior, eu me pergunto se ele também quer caçar direito ao voto de grande empresário que tem isenção fiscal. Porque é dinheiro muito maior, dinheiro público, muito maior do que programa social. Ministro, rapidamente, quando o senhor fala em contra-ataque, o senhor está dizendo exatamente o quê? Qual seria o contra-ataque para conseguir votar antes da eleição, já que o presidente do Senado quer jogar isso para depois? Olha, eu acho que isso é a sociedade quem vai dizer, Karine. Pressão eu acho que é a popular. sociedade que vai dizer, porque veja, sei que hoje tem manifestações marcadas em várias cidades do Brasil. Você teve ontem, inclusive eu estava vendo pela imprensa, greve de trabalhadores essenciais até do transporte no Rio de Janeiro pelo fim da escala 6x1. Ou seja, achar que você vai paralisar uma pauta dessa, uma pauta que ganhou o clamor social e não vai ter reação da sociedade, que a sociedade vai ficar assistindo igual uma plateia passiva. Olha, eu acho que é uma concepção muito temerária e me parece equivocada. Eu venho do movimento social, Karine. Sou ministro do presidente Lula, mas fiquei 20 anos no movimento social. Conheço a dinâmica de movimento social. Veja, lógico, você tem que dar tempo ao tempo, você tem que ter paciência, mas quando a sociedade percebe que, ou seja, tem uma enrolação, quando a sociedade percebe que estão brincando com uma pauta que é cara a ela, né? Lembra o que aconteceu no ano passado quando aprovaram a PEC da blindagem? Sim. Né? Foram milhões de pessoas para a rua. O clamor na rede social, inclusive, que está chegando nos senadores. Senadores que tinham 40 que tinham aprovado lá aquela PEC absurda da 7x0, da hora trabalhada. Vários já retiraram a assinatura pela pressão dos eleitores. E eu acho que estão brincando com fogo no Senado Federal em relação ao fim da 6x1. Acho que isso tem que ser discutido. Você é contra, vota contra. O presidente do Senado é contra? Vote contra, ele tem direito ao voto. Um senador é contra? Vote contra. Agora, bote para votar. A sociedade brasileira não pode ser feita de besta numa pauta tão importante. Vamos embora chamar os colegas para conversar, ministro? Bora. Então bora, vamos direto pro seu estado, vamos lá para São Paulo, vamos a Campinas, para a Rádio Bandeirantes, porque tá lá, o Heitor Fredo já tá nos esperando. Ei, Heitor, um excelente dia para você, meu amigo. Oi, Karine, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham, bom dia, ministro. Aproveitando esse clima de Copa do Mundo, o Paraguai fez a festa ontem para o Brasil com a eliminação da Alemanha, mas hoje no Paraguai tem a cúpula do Mercosul com a presença do presidente Lula em reuniões importantes para discutir a América do Sul como um bloco, o Mercosul como uma unidade. Ministro, o que se espera por parte do governo desses encontros no Mercosul e é possível falar uma mesma língua no continente sul-americano todo? Bom dia, Heitor. Prazer falar contigo. Eu acho que é possível e é necessário, mais do que nunca, tá? A despeito de diferenças políticas dos governantes da América do Sul, que sempre existiram. Você nunca teve um bloco político ideológico coeso na América do Sul, que todos os governantes foram do mesma corrente política, da esquerda ou da direita. Não teve. Você tem diversidade e é natural, porque são democracias. Agora, a despeito disso, nós temos uma ameaça neocolonial vinda da maior potência do planeta em relação ao nosso continente, que é brutal.
né? O que os Estados Unidos fez na Venezuela, a interferência direta na eleição, seja da Colômbia, seja do Peru, a declaração do Donald Trump dizendo que o próximo desafio dele é a eleição do Brasil. Então, veja, para além de questões partidárias, nós temos uma questão de soberania. A América Latina não é quintal de ninguém. A América Latina não aceita ser colonizada, ser tratada como puxadinho de qualquer potência que seja, dos Estados Unidos ou de quem quer que seja. Eu acho que isso precisa unificar o continente, unifica os povos da América Latina, porque ninguém aceita ser humilhado, ninguém aceita ser rebaixado. Foram 300 anos de colonização, em que as nossas riquezas foram roubadas, em que os nossos povos foram humilhados e violentados, e está no bril de todo brasileiro, de todo sul-americano, de todo latino-americano, né, a gente decidir o próprio destino, a gente ser dono do nosso próprio nariz e não aceitar ser humilhado, dirigido, colonizado, seja por americano, por chinês, por europeu, por quem quer que seja. E há muito tempo a gente não tinha um risco como nós temos hoje de uma atuação neocolonial, Karine. Porque você olha o Trump falando, parece que ele se crê como o imperador do mundo, né? Ele fala isso. E veja, e tem atuado desta maneira até os minerais críticos. Aliás, sabe o que mais me deixa perplexo? Não é que o Trump faça isso. Norte-americano sempre teve um senso de superioridade, sempre achou que ele é melhor que os outros, né? O que mais me deixa perplexo é ver brasileiro, gente inclusive eleito pelo povo brasileiro para representar o Brasil, como o senador da República Flávio Bolsonaro, se curvando, se humilhando para o Donald Trump. Aquela carta que a gente viu na semana passada, quer dizer, ali o Marco Rubio, né, que é um ressentido, o Marco Rubio, ele chega e agradece pelo Flávio Bolsonaro ter colocado à disposição, ele, se eleito presidente da República, o que não será, né, colocado à disposição um governo de transição para o Estado. Pera lá, como é que é isso? Vamos botar uma vírgula aqui no meio do caminho. Opa, governo de transição é uma instituição prevista em lei. Então, ele está colocando uma instituição brasileira a serviço dos interesses norte-americanos. Se ele fosse um senador dos Estados Unidos, Karine, estava preso por traição à pátria. A CIA já tinha pego ele. Tá? Estava preso por traição à pátria, porque é um traidor. Isso é gesto de traidor à pátria. Então, esse é um momento em que, para além de diferenças partidárias, de diferenças ideológicas, é natural. A gente vive numa democracia, tá? Eu acho que o povo brasileiro precisa ter esse senso de dignidade patriótica, da gente não aceitar ser conduzido por gente que não se dá o respeito e não respeita o Brasil, se submete a potências estrangeiras. Por isso eu acho que hoje o tema do Mercosul tem que ser a defesa sul-americana contra esses arroubos imperialistas vindos dos Estados Unidos. Ministro, vamos embora para o Pará, vamos para Santarém, vamos lá para a Rede de Notícias da Amazônia, porque a Jéssica Santos também está com a gente. Oi, Jéssica, bom dia, querida. Bom dia, Karine. Muito bom dia, ministro. Em nome das nossas emissoras, agradecemos mais uma vez o convite. Ministro, falando sobre defesa, como o governo tem acompanhado as fiscalizações em terras indígenas para combater o garimpo ilegal e se essas fiscalizações tendem a se intensificar? Olha, Jéssica, se nós fizermos qualquer comparação... Primeiro, bom dia, me desculpe, já fui direto ao tema sem lhe dar bom dia, né? Corrigida a deselegância. Jéssica, se você fizer qualquer comparação entre as fiscalizações feitas pelo IBAMA, agora com o MPI, Ministério dos Povos Indígenas, que tem atuado numa força-tarefa com o Ministério da Defesa, com o Ministério da Justiça para coibir o garimpo ilegal na Amazônia, né? Não há comparação possível entre o que tem sido feito nos últimos 3 anos e meio pelo governo do presidente Lula com o que estava sendo feito antes. Que era passar a boiada, liberar geral, até de certa forma promover o garimpo ilegal na região amazônica. Nós tivemos uma redução drástica. Agora, ainda há muito por se fazer.
porque o garimpo ilegal, ele tem métodos sofisticados, tá? Tem pistas de pouso ilegal, ele tem ali muita grana, né? Então, você tem que ter no território brasileiro ainda mais investimento na área de defesa e de monitoramento da Amazônia, né? Que é o que o governo Lula tem contratado, seja pelo Ministério da Defesa, com investimento de 3 bi, que foi feito a partir de aprovação de crédito extraordinário pelo Congresso, seja com os investimentos da Polícia Federal de monitoramento via drone, via satélite, da gente poder melhorar o monitoramento da Amazônia. Né? Porque eu acho que passa por isso a gente ter mecanismos mais efetivos de combate e de eliminação do garimpo ilegal na Amazônia. O que já tem sido feito foi contratar mais funcionários do IBAMA, equipar melhor as equipes de fiscalização e monitoramento, e vamos aprofundar isso no próximo período, porque é inadmissível, né? O garimpo ilegal, ele é ruim para o meio ambiente, ele é ruim para os povos originários, sejam indígenas, povos tradicionais, quilombolas, que estejam nos seus territórios, e ele é ruim economicamente para o Brasil. Quando a gente são organizações criminosas, são organizações criminosas, inclusive vinculadas, muitas vezes, a organizações do tráfico de drogas e do crime organizado no Brasil, tá? Já tem as investigações, levam para esse caminho. Agora, isso gera, inclusive, perda de recursos para o país. Uma coisa é você ter a mineração legal. O Brasil é rico em minerais críticos, agora terras raras. Você tem que ter uma mineração, só que ela não pode ser predatória, ela tem que ser sustentável, ou seja, ela não pode destruir o território por onde passa, e ela tem que gerar riquezas para o país, não para criminosos que fazem garimpo ilegal. É isso, vamos embora para Salvador, ministro. Vamos lá para o portal Farol da Bahia. Gláucia Campos também está com a gente. Oi, Gláucia, um ótimo dia para você. Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Você comentou recentemente, ministro, sobre a tratativa da PEC do fim da escala 6x1 no Congresso. E alguns projetos importantes, como a PEC da segurança e o fim da escala, elas aguardam o andamento no Senado. E eu queria saber como tem sido feita essa articulação, o prosseguimento dessa articulação, né, do governo com o Congresso, ainda mais com essas mudanças recentes que tiveram na liderança no Senado. Bom dia, Gláucia, a todo o povo baiano, soteropolitano. Tá chegando 2 de julho, né? Esse grande dia de festa da independência aí na Bahia. Já desejar previamente um excelente 2 de julho para todo o povo baiano. Agora, veja, eu tinha dito aqui, Gláucia, eu acho muito temerário a conduta que o comando do Senado, o presidente do Senado, a mesa do Senado tem tido em relação às pautas essenciais para o país. Com destaque para o fim da escala 6x1, mas como você bem lembrou, a PEC da segurança também está parada lá para ser votada. O próprio projeto das terras raras está parado no Senado para ser votado, já aprovado pela Câmara. O que é preocupante, reitero, estão brincando com fogo. Estão brincando com fogo porque pegam pautas que são essenciais para o Brasil e subordinam a interesses menores de disputa política, de disputa partidária. Isso não é bom para o país, isso não é bom para ninguém, o que está acontecendo. Agora, nós temos o ministro Guimarães, a nossa nova líder no Senado, senadora Tereza Leitão. Eu confio muito neles para a interlocução institucional, para poder fazer o diálogo, para destravar essas pautas no Senado Federal. Agora, particularmente em relação ao fim da escala 6x1, eu acho que esse grito vem e virá da sociedade brasileira. Ministro, vamos a Cuiabá, vamos lá para Mato Grosso, Diário de Cuiabá. Gustavo Oliveira está com a gente. Oi, Gustavo, um bom dia para você também, meu amigo. Bom dia, Jéssica. Ministro, bom dia. Mato Grosso é um dos estados onde o governo Lula enfrenta grande resistência política e onde o agronegócio ele tem um enorme poder econômico. Como o senhor pretende construir uma relação de diálogo com o Estado? Olha, Gustavo, bom dia para você, para todo o povo do Mato Grosso. Veja, hoje, daqui a pouquinho, inclusive, o presidente Lula vai lançar o Plano Safra. Os planos Safra têm batido recorde ano após ano, né? No fim da tarde vai lançar o Plano Safra para a agricultura familiar, tá? Então, a preocupação do presidente Lula com
a agricultura brasileira, com a agropecuária brasileira, é muito maior do que quem só falava, não é? Você apoiar a agropecuária brasileira não é você ficar falando palavra de ordem, subindo em cavalo para tirar foto. Você apoiar a agropecuária brasileira é você investir, é você garantir um bom crédito com o Plano Safra, é você ter políticas, por exemplo, para a produção de fertilizantes, que é o que tem encarecido o preço do alimento no mundo inteiro. Depois da guerra da Ucrânia, boa parte dos fertilizantes mundiais vinham de lá, daquela região, Rússia e Ucrânia. Isso encareceu. O outro governo, que se dizia amigo da agropecuária, não fez nada. O presidente Lula reabriu 2 fábricas de fertilizantes da Petrobras na Bahia e em Sergipe para poder aumentar a produção nacional de fertilizante. Hoje nós somos dependentes 80%. Então, eu acho que quem é da agricultura, do agro, e está preocupado com o seu negócio, está preocupado com o andamento da sua economia e não com baboseira ideológica de bolsonarismo, né? Eu acho que está satisfeito com o governo Lula. Eu lamento que uma parte do grande agro seja motivado muito mais por razões ideológicas do que propriamente até pelo seu próprio interesse. Porque se fosse pelo seu próprio interesse, quem faz mais pelo setor agropecuário brasileiro é o presidente Lula, de longe. Já que estamos em tempos de Copa do Mundo, não é nem o 2-1 que foi ontem sofrido com o Japão. É 7-1. Tá? O presidente Lula, do ponto de vista, se comparar o que faz por cada setor, inclusive pela agropecuária brasileira, para os pequenos e médios, sobretudo, com a retomada do PA, o Programa de Aquisição de Alimentos, com o uso de compras públicas, com a retomada dos estoques reguladores, para qualquer um, né, você tem um ganho muito maior no governo do presidente Lula. Agora, há quem tenha sido picado pela mosquinha ideológica do bolsonarismo, que pode acontecer o que for. O Lula pode dar para ele, o governo Lula pode dar para ele todas as garantias, todas as melhoras, que vai insistir em negar a realidade. Isso faz parte do jogo, mas eu te digo uma coisa, a você e ao povo matogrossense, eu tenho muita confiança que o presidente Lula crescerá no estado esse ano. Tá? Crescerá, e é isso que nós temos visto, né? Aliás, o governo do Brasil na rua chegou aí em Cuiabá, e estamos levando todas as políticas do governo Lula. Essa é a grande diferença. Eu estava semana passada em Santa Catarina, que também dizem um estado politicamente mais difícil para a esquerda, para o campo progressista, para o governo Lula. O que acontece? Aí é que você vê quem pensa grande e quem pensa pequeno. Se o Lula falar, Mato Grosso não votou em mim, então não vou dar investimento para Mato Grosso. Santa Catarina não votou em mim, não vou dar investimento para Santa Catarina. Né? Se ele pensasse pequeno, igual alguns governadores de estado pensam, né? O povo desses estados ia ser prejudicado pelos seus governadores. O Lula não faz isso. O Lula teve recorde de investimento em Santa Catarina, recorde de investimento em Mato Grosso, muito mais do que o governo anterior em todas as áreas, tá? É rodovia, é agropecuária, não é? É moradia, é saúde, com agora tem especialista, é educação com os institutos federais, sem olhar quem o povo elegeu como governador, se é da esquerda ou da direita. Essa é a diferença. Aí, este é o Bom Dia Ministro, a gente está com ele, com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos. Ministro, vamos embora lá para Belo Horizonte, vamos lá para o Diário do Comércio, o Leonardo Leão também está com a gente. Ei, Leonardo, um ótimo dia para você. Bom dia, Karina, bom dia, ministro. A minha pergunta é sobre a escala 6x1, né? Porque, como foi dito no início, eu queria saber sobre a questão envolvendo uma certa resistência, né, de alguns setores e com muitos chegando a fazer algumas propostas como pagamento por hora trabalhada, aumento na jornada. Então, eu queria saber se existe a possibilidade, ou o risco, melhor dizendo, de haver alguma alteração, né, no formato atual da proposta, com a entrada de alguma dessas propostas que têm sido feitas por alguns setores, como o setor supermercadista, dentre outros. Bom dia, Leonardo. Obrigado pela tua questão. Acho que ela é muito relevante.
tá? Até para a gente poder explicar para quem está nos assistindo o que é essa tal da PEC da hora trabalhada. Veja só, a gente avançou com o fim da escala 6x1, o presidente Lula abraçou a pauta e fomos para aprovar. Aprovou na Câmara, está no Senado. Aí vem um contragolpe. Essa tal da PEC da hora trabalhada é um contragolpe porque ela é a da 7x0. Tá? Ela piora o que se tem hoje. Então, em nome da suposta flexibilidade, da liberdade do trabalhador, eles dizem o seguinte, ó, não é 6x1, não é 5x2, não é nada. É o trabalhador ser contratado, não é, por hora, conforme a demanda do patrão, do empregador. Então, se hoje o empregador, né, te demandar 4 horas, você vai trabalhar 4 horas. Se amanhã ele te demandar 2 horas, você vai trabalhar 2 horas. Se depois de amanhã ele te demandar 10 horas, você vai trabalhar 10 horas. E você vai receber unicamente pelo que você trabalhou. Qual é o resultado disso? O resultado disso é o fim dos direitos trabalhistas. O resultado disso é redução salarial e o trabalhador ter que se virar com bicos para poder complementar o salário. Então, olha o nível do absurdo. A sociedade grita dizendo, nós estamos exaustos, nós precisamos de mais tempo para viver, mais tempo com a família. E aí eles vão, como resposta, e apresentam uma PEC que retira direitos historicamente conquistados. Essa PEC da hora trabalhada é uma vergonha, é uma farsa. Não há espaço para que isso seja aprovado no Brasil. É um tapa na cara do trabalhador brasileiro. Tanto é que vários senadores, depois de cobrado, já começaram a retirar a assinatura. Não há espaço para aprovar isso. É um deboche com o trabalhador brasileiro. Aliás, eu fico me perguntando. Ontem saiu uma matéria lá na Folha de São Paulo que o senador Flávio Bolsonaro, que apoia a PEC da hora trabalhada, ele só esteve em ele faltou em 43% das sessões deliberativas do Senado. Imagine se valesse para ele a PEC da hora trabalhada, né? Porra, o cara não ia conseguir pagar as compras no fim do mês. Porque não trabalha, né? Aí quer a PEC da hora trabalhada para os outros e ele recebendo 45 mil para faltar em quase metade das sessões do Senado. É muita cara de pau. Só para localizar também, ministro, quem nos ouve, quem nos assiste, essa PEC da hora trabalhada, diferentemente da PEC que foi aprovada na Câmara, ela foi despachada no Senado pelo presidente da Casa. É muito curioso, né? Ela foi despachada, tem relator, já foi para a Comissão de Constituição e Justiça, mas a outra, que foi aprovada na Câmara, ainda não, né, ministro? Pois é, questão de prioridades, Karine, mas a sociedade está vendo. É isso, vamos embora, vamos continuar aqui em Brasília, vamos lá para o Correio Brasiliense, porque a Rafaela Gonçalves participa pela primeira vez aqui com a gente. Rafaela, bem-vinda, viu? Um ótimo dia para você e para todos os colegas aí do Correio Brasiliense. Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Muito obrigada. Bom, ministro, primeiramente sobre os trabalhadores de aplicativo, especificamente sobre essa PEC. O senhor considera que o texto foi enterrado depois desses problemas de relatoria e discordâncias sobre uma remuneração mínima? Olha, infelizmente, primeiro bom dia, Rafaela. Infelizmente, o texto foi muito adulterado pela pressão e pelo lobby das empresas, né? O PLP 152, que era o que estava tramitando. Você tinha um primeiro relatório que trazia ganhos para os trabalhadores, que a gente trabalhou com o relator e com parlamentares para buscar garantir esse ganho, pagamento por quilômetro rodado, que hoje o motorista de Uber não tem um pagamento mínimo por quilômetro rodado, nem o motoqueiro tem um pagamento insuficiente, todos esses grandes temas, transparência do algoritmo, ou seja, garantias para esses trabalhadores terem uma melhor remuneração. Lamentavelmente, o lobby de Uber, iFood, 99 e companhia falou mais alto e o texto não garantiu esses ganhos. Então, por conta disso, acabou gerando um conflito e é muito improvável que ele seja retomado esse ano. Agora, nós não desistimos disso. O presidente Lula pediu para a gente tratar com um olhar muito cuidadoso, muito respeitoso para os trabalhadores de aplicativo. Para esses novos trabalhadores que trabalham com as plataformas, com uma nova tecnologia, mas com formas de exploração que não são nada novas, são antigas. Remuneração baixa, muito trabalho e pouco rendimento. Então, nós vamos insistir para que haja uma lei que defenda o motorista de Uber, que defenda o motoqueiro, o entregador, o mototaxista, para que ele tenha uma remuneração digna, né?
E é importante que esses trabalhadores cobrem os parlamentares. Que esses trabalhadores, agora esse ano, né, quando alguém for lá e falar, poxa, vote em mim, ele diga qual é a sua posição em relação aos trabalhadores. Vai defender as plataformas ou vai defender os trabalhadores? Isso é muito importante. Acho que esse ano é muito difícil o debate ser retomado, mas vamos trabalhar para que no ano que vem seja retomado com força e que o interesse desses mais de 2 milhões de trabalhadores prevaleça sobre o interesse das grandes plataformas. Ministro, quero aproveitar ainda para falar de motoristas de aplicativo, porque foi lançada aí na semana passada o Move Brasil. Estivemos aqui com o ministro da Indústria e Comércio, Márcio Elias Rosa, teve aqui também o ministro Paulo Henrique Pereira do Empreendedorismo, todos falaram bastante sobre isso, mas alguns motoristas estão tendo problemas para acessar o crédito. Então, assim, crédito que é mais barato até para as mulheres, né? As mulheres conseguem pegar um crédito mais vantajoso. E eu queria saber do senhor o que está acontecendo. Karine, está tendo muitos problemas. Nós temos conversado com lideranças dos motoristas e dos taxistas, né? Motoristas de Uber e taxistas nos últimos dias. E eu quero aqui falar diretamente para esses trabalhadores, tá? Nós estamos tendo 3 tipos de problemas principais na implementação do Move Brasil. Primeiro problema, a maioria de quem entra lá com pedido de crédito tem tido o seu cadastro rejeitado. Por quê? Não porque tem nome sujo. De fato, o nome sujo, você tem uma rejeição dos bancos para fazer um financiamento dessa natureza. Mas a pessoa tem nome limpo e está sendo rejeitada. Por score, por rating, pela taxa de risco do banco. Isso é inadmissível, porque a diferença do Move para uma linha de crédito normal de um banco é que o governo está entrando com fundo garantidor. Então, não cabe fazer análise de score, de rating, para poder dar o crédito. Se a pessoa tem nome limpo, o governo está entrando com FGI, com fundo garantidor, esse crédito tem que ser aprovado. Então, o que está acontecendo aí é um problema das instituições bancárias, porque é importante os trabalhadores fazerem. O governo cria o programa, bota o fundo garantidor. Quem opera o crédito, quem dá o empréstimo, é a instituição bancária. E a instituição bancária, risco de inadimplência e tudo mais, está querendo ser mais realista que o rei e colocar condições que não cabem para uma linha de financiamento como o Move. Segundo problema, em muitos casos se desrespeitou o que estava na regra do programa, tá? Pelas instituições bancárias. Novamente, os bancos desrespeitaram. Começaram a cobrar entrada. Não tem entrada este programa, ninguém é obrigado a pagar a entrada. E aí, se uma instituição bancária foi lá e pediu entrada para você, motorista, não aceite, procure outra instituição. Não há, inclusive, a carência de 6 meses prevista no programa. Para entrada. Não, para começar a pagar as prestações. Perfeito. O trabalhador compra agora o carro, começa a rodar, se organiza e começa a pagar só daqui a 6 meses. Só que os bancos não estão implementando isso. Teve, inclusive, que fazer uma reunião do Conselho Monetário Nacional porque estavam cobrando taxa de abertura de crédito, taxa de abertura de conta. Já proibimos isso a semana passada. Eu falei com o presidente Lula sobre esses problemas, chamamos reunião de governo, vamos chamar os bancos, tá? Vamos chamar os bancos essa semana ainda para poder ajustar isso. Porque não está certo o que as instituições bancárias estão fazendo com os motoristas de aplicativo que estão, a partir do Move, tendo a oportunidade de realizar o seu sonho, de ter um carro próprio, de parar de depender das locadoras. E a gente construiu o Move de um jeito em que a prestação mensal é menor do que o aluguel de carro, do que a mensalidade do aluguel de carro. Então não é justo. E o terceiro problema, Karine, que também está acontecendo, ou seja, vamos recapitular aqui, tá? Primeiro, o problema dos bancos estarem rejeitando a maior parte das fichas. Nós vamos trabalhar para corrigir isso, vamos chamar os bancos para botar a coisa no devido lugar. Não pode barrar quem tem nome limpo. Não pode, porque tem o fundo garantidor. Segundo... Não pode ter essa coisa do score, se não tivesse fundo garantidor, aí seria um crédito normal, não seria o Move. Segundo, não pode ter taxa. Segundo, não pode colocar condições diferentes do programa. Primeiro, taxa já está proibida pelo Conselho Monetário Nacional, e essa coisa da exigência de entrada, da exigência de não sei o quê, não é? Então, o banco, lógico, o banco privado, sobretudo, tem o direito de exigir, porque a operação é dele, mas o motorista não caia nessa situação. E o terceiro problema
que nós estamos tendo também é o link automático do BNDES com os bancos. O que tem acontecido? O BNDES é o operador do programa, tá? Então, você tem a aprovação do crédito pelo banco. Vamos supor em quem foi aprovado. A pessoa tem a aprovação do crédito, ela chega numa concessionária, às vezes não está liberado, porque a aprovação do crédito é uma coisa, a carta de crédito é outra coisa. E por que não está liberado? Está dando dias de diferença entre a aprovação do crédito e a liberação da carta do crédito, porque os bancos não fizeram o link automatizado com o sistema do BNDES. Isso são os bancos que têm que fazer. E não fizeram esse link automatizado. Então, às vezes, o trabalhador está desinformado. Vários me procuraram, até pelas redes sociais, disseram, pô, Boulos, eu fui aprovado, mas eu chego na concessionária e dizem que eu não tenho a carta de crédito. E ninguém consegue informar. Então, nós vamos reunir os bancos, o BNDES, o governo. Falei com o presidente Lula sobre isso para poder corrigir esses 3 problemas. Peço aí aos trabalhadores de aplicativo um pouquinho de paciência para a gente resolver isso nos próximos dias e fazer o Move decolar do jeito que tem que ser, como a primeira vez que um governo está dando uma oportunidade e tem olhado para esses trabalhadores. Não para cobrar imposto, para cobrar taxa, para botar burocracia, mas para poder garantir que tem um carro novo, e nós vamos brigar até o fim para que o Move funcione do jeito que tem que funcionar. Tem data essa reunião, ministro? Não, nós vamos ter reunião de governo hoje, já. Conversei com o presidente Lula no fim de semana. Vamos ter reunião de governo hoje. A partir dessa reunião de governo, nessa reunião já terão os bancos públicos, né? Mas vamos ter que chamar também os bancos privados, que é onde tem se concentrado boa parte dos problemas. Maravilha, vamos seguir então. Vamos voltar a Campinas, vamos voltar à Rádio Bandeirantes, Heitor Fredo. Ministro, o senhor venceu recentemente no Tribunal de Justiça de Santa Catarina um processo movido pelo empresário Luciano Hang, da Rede Avan. Gostaria que o senhor comentasse sobre esse assunto e falasse sobre o tom que o senhor imagina que será a campanha eleitoral do próximo mês de outubro. Olha, Heitor, o velho da Avan é uma figura muito curiosa, tá? Porque esse cidadão, da próxima ele pede música no Fantástico. Ele já me processou 2 vezes, perdeu as 2. Né? E teve que pagar custo advocatício. Porque ele não aceita receber crítica. Eu acho muito engraçado essa turma. Essa turma, quando você vai pra cima deles, eles dizem censura. Agora você não pode falar um A, que, ai meu Deus do céu, eles querem te processar pra poder te silenciar. Não conseguiu. E não vai conseguir novamente. Né? Essa turma, além de tudo, é hipócrita. Um dos maiores devedores da Receita, do INSS, um monte de problema, uma capivara gigantesca, e achar que tem autoridade para dar lição de moral para os outros. E sabe o que é pior? Uma parte como ele ganhou na primeira instância, né, e perdeu na segunda instância, aí todo mundo está dizendo, poxa, ele ganhou o processo do Boulos, botou em todas as redes, escreveu artigos e o caramba, perdeu. E se recorrer vai perder de novo. Tá? Porque não tem justificativa essa turma que acha que está acima da lei, né? E que, olha, quando é para criticar os outros, eles são leões, né? Quando recebe uma crítica, vira o gatinho chorão. Com a gente não tem essa, né? Então, vai continuar sendo criticado. Ninguém está acima da crítica, ninguém está acima da lei. Pode ter os milhões que tiver na conta bancária, né? Vai continuar sendo criticado. Ministro, vamos voltar para Santarém, vamos lá para a Rede de Notícias da Amazônia com a Jéssica Santos. Ministro, sobre o programa Governo do Brasil na Rua, ele deve atender apenas quem mora em capitais ou foi pensado de repente num calendário para comunidades na região amazônica? Jéssica, veja só, a gente já atendeu algumas cidades do interior, mas um número muito limitado, porque o programa, como ele começou em dezembro do ano passado, tá? É um programa novo, a gente teve que ter um período de adaptação, tem um orçamento, né, que é limitado, e nós temos um problema. Essa sexta começa o defeso eleitoral, que é uma regra da Justiça Eleitoral, da legislação eleitoral, que a partir de 3 meses antes da eleição, você tem uma série de vedações.
coisas que não podem ser feitas. Dentre elas, um programa como o Governo do Brasil na Rua. Então nós vamos ter que suspender o programa a partir de sexta nessa semana. Aliás, o último será justamente em Manaus, né? Aí na região amazônica. Será para a gente completar os 27 estados, mas a gente não conseguiu ampliar além das capitais no norte do Brasil, justamente por essa limitação de tempo. Mas eu tenho muita confiança que, passando o processo eleitoral, em outubro, nós vamos poder retomar esse programa e retomar esse programa também nas regiões de interior. Inclusive, o INSS tem feito uma coisa extraordinária aí na Ilha de Marajó, em várias comunidades ribeirinhas da região amazônica, né, que é o barco do INSS. Preve Barco, que tem levado direitos, aposentadoria, benefício de prestação continuada a quem tem direito. Também tem o barco do SUS, passando em todas essas comunidades. Então nós queremos fazer com que o Governo do Brasil na Rua chegue nas regiões mais distantes e menos assistidas do Brasil, mesmo comunidades que sejam pequenas, né, de ribeirinhos, de quilombolas, de indígenas, e vamos atuar para isso assim que o prazo eleitoral permitir, ou seja, após o processo eleitoral. Vamos voltar para Salvador, vamos lá para o portal Farol da Bahia, Gláucia Campos. Olá, ministro, eu queria perguntar sobre o programa Move Brasil, que fala sobre o crédito para aquisição de veículos, né? Porém, muitos entregadores e motoristas, eles afirmam que um dos principais problemas continua sendo a falta de direitos trabalhistas e de remuneração adequada. E eu queria saber como andam os andamentos dessas negociações com as plataformas para avançar na regulamentação da categoria e se tem algum cronograma fixo para esse debate já. Gláucia, os motoristas que dizem isso têm toda a razão, tá? O principal problema é o problema de remuneração. Só que o problema de remuneração, o presidente Lula não pode resolver na canetada, ele precisa de aprovação de lei. E nós tentamos, batalhamos no Congresso no primeiro semestre e, infelizmente, o lobby das plataformas prevaleceu, como eu disse aqui, e a lei ficou na gaveta. Essa é a realidade. Então, o que nós decidimos fazer? Tudo aquilo que o governo pode fazer sem depender do Congresso, nós estamos fazendo. Qual era uma pauta? Poxa, precisamos ter o nosso próprio carro, ou a nossa própria moto, ou eu quero ter uma bike elétrica, uma moto elétrica. Criamos o Move Aplicativos e Taxistas e criamos o Move Motos, né? Criamos esses programas para isso. Qual era uma outra questão? Também não há transparência dos preços praticados. Portaria da Senacom, Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, que já está valendo, né? Hoje, quem pegar um Uber vai poder ver no seu próprio aplicativo, isso não aparecia até 2 meses atrás. Vai poder ver, Karine, quanto o motorista está ficando e quanto que a Uber está embolsando, a chamada taxa de retenção, tá? A mesma coisa deveria ser para o iFood. Quanto está ficando para o restaurante, quanto está ficando para o motoqueiro, quanto o iFood está embolsando. O iFood não está cumprindo a norma de transparência. Por isso, há 3 semanas, nós inclusive demos uma declaração pública numa coletiva lá no Palácio do Planalto, né, eu e o secretário da Senacom, onde foi anunciado o processo de abertura de procedimento administrativo e punitivo contra o iFood. Vai ter que pagar multa de até 14 milhões de reais se não se enquadrar na legislação, né? Outra reclamação dos motoqueiros: acidentes de trabalho que não eram caracterizados como acidente de trabalho, né? O cara entrava lá numa UPA, era atendido quando tinha um acidente de moto, que são muito comuns, lamentavelmente, nas grandes cidades, e isso, mesmo trabalhando, não era tratado como acidente de trabalho. Fizemos uma norma do SUS, né, já há mais de 2 meses. Quem entrar ali numa UPA por um acidente vai estar lá no prontuário dele, acidente de trabalho, para poder recorrer à justiça trabalhista. E criamos também o Parada Certa. Essa é uma coisa, inauguramos o primeiro a semana passada, essa semana vamos ter mais inauguração de alguns e vamos seguir com eles sendo inaugurados. A meta são 100, num convênio feito entre a Fundação Banco do Brasil e a Secretaria-Geral da Presidência da República, o governo do presidente Lula. O que é o Parada Certa? É um espaço, um ponto de parada, de apoio, onde os motoristas de Uber e os motoqueiros têm ali banheiro, vestiário, espaço copa e cozinha, espaço para alimentação, espaço para descanso, para carregar o celular, com Wi-Fi livre, né? Que são containers climatizados, com ar-condicionado em todos eles,
né, que estamos fazendo justamente para que esses trabalhadores possam também, entre uma corrida e outra, ter o seu próprio espaço. Então, tudo aquilo que o governo do presidente Lula pode fazer sem ter alteração da lei, está sendo feito. Mas vamos continuar brigando para que a lei seja alterada, porque não é justo, não é razoável que um motorista não ganhe R$1, R$2 por cada quilômetro rodado. Não dá para pagar gasolina. Gasolina é dele, o carro é dele, no caso a moto é dele também, né? E a remuneração que as grandes plataformas pagam, tendo lucros bilionários, né, é uma remuneração muito baixa. Nós vamos continuar empenhados em equilibrar essa balança. De volta a Cuiabá, ministro, Diário de Cuiabá, Gustavo Oliveira. Ministro, o senhor construiu sua trajetória à frente de movimentos sociais e agora está numa pasta voltada ao diálogo. Como que o senhor pretende atuar para reduzir os conflitos fundiários aqui em Mato Grosso, em que envolve produtores rurais, indígenas e movimentos sociais, sem ampliar essa polarização? Olha, Gustavo, essa tua pergunta é muito importante, porque você ter conflitos de interesses, que é natural em qualquer sociedade, né, ainda mais numa sociedade tão desigual como é a brasileira, não quer dizer que você tenha violência política e social. É aí que nós temos que atuar. Há quem jogue gasolina no fogo e fale, olha, você tem um conflito fundiário de disputa de sem terra com um grande proprietário ou de disputa de terras indígenas com um garimpeiro. O que você tem que fazer? Bota milícia armada, faz não sei o que. Tem gente que aposta nisso e acha que isso é garantir segurança, paz e estabilidade. Despeja as pessoas com violência. Tem gente que aposta nisso. Essa aposta é a aposta na violência e no conflito. A gente aposta em processos de mediação e negociação. Pra você ter uma ideia, na Secretaria-Geral da Presidência, a gente construiu, né, um GT em relação com outros 4 ministérios em relação aos conflitos fundiários para poder regulamentar a atuação de mediação de conflitos do governo federal em relação aos conflitos fundiários, não só no Mato Grosso, no Brasil inteiro, não só rurais, mas também urbanos, para que o governo atue não para jogar gasolina no fogo, mas para jogar água no fogo. Que o governo atue para, quando se tem um conflito fundiário de reintegração de posse ou de qualquer ordem, busque soluções pacíficas. Busque solução, quando é urbano, né, que garanta o cumprimento da lei e o direito à moradia das pessoas. Quando é rural, que garanta o cumprimento da lei e garanta também terra para quem quer plantar nela. Você não resolve conflitos fundiários com cacetete. Você resolve conflitos fundiários com política pública. É isso que eu aprendi em mais de 20 anos no movimento social e é isso que eu estou praticando como ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência do Lula. Ministro, de volta a BH, vamos lá para o Diário do Comércio, Leonardo Leão. Bom dia, ministro. Eu queria voltar a falar um pouco sobre o programa Move Brasil, porque atualmente, né, ele atende 4 segmentos, né, caminhoneiros, motoristas de aplicativos, taxistas, entregadores e também o agro, mais recentemente. Eu queria saber se existem estudos, né, para ampliar, né, esse programa, né, para ampliar o grupo, né, de beneficiários, quais seriam esses potenciais beneficiários, né, de uma possível ampliação do programa. Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre isso. Leonardo, nesse momento, todo o nosso foco e o nosso empenho é para fazer o programa rodar de uma maneira adequada, tá? Então, o nosso foco, como eu disse aqui, é corrigir os problemas que estão tendo com os bancos para garantir que o motorista de Uber e o taxista tenham acesso ao crédito. É poder garantir que esses problemas não se repitam com os motoqueiros a partir do dia 13 de julho, que é quando está previsto o início da liberação de crédito para os motoqueiros. É garantir, no caso dos caminhoneiros, que os autônomos sejam atendidos de maneira correta e não apenas os frotistas, que é um problema que nós tivemos na primeira versão do Move Caminhoneiros, né? E o presidente Lula determinou, tem que ser para o autônomo. Para quem não sabe, qual é a diferença do autônomo para o frotista? O autônomo é aquele caminhoneiro que tem o próprio caminhão. Tá. O frotista, Karine, é aquele caminhoneiro que trabalha numa empresa. Então, quando você faz um programa de renovação de frota para o frotista, é a empresa que está pagando para comprar um caminhão para ela, né? Quando você faz um programa de renovação de frota para o autônomo, você está
dando o instrumento de trabalho, ou permitindo o acesso a um instrumento de trabalho para aquele próprio caminhoneiro. Perfeito. Que está por conta e risco, que dá a vida na estrada para transportar as mercadorias do povo brasileiro. Então, nesse tema, o nosso foco são os autônomos. Só que, lógico, você vai falar com o banco. Você acha que o banco prefere emprestar para a empresa ou para o autônomo? Para a empresa. Para a empresa, porque ele fala, eu tenho mais garantia, menos inadimplência. O banco pensa com a cabeça de banco. E cabeça de banco é reduzir o risco dele e querer ganhar mais, mais e mais. Tá? Todo banqueiro pensa assim. Então, o que nós estamos querendo mudar isso com o governo do presidente Lula? Ô meu caro, o banco público, banco privado, seguinte, você tem que assumir um risco maior nesse caso. O governo está entrando com fundo garantidor. Porque tem que prestar para o autônomo, tem que aprovar o crédito do motorista de Uber, tem que aprovar o crédito do taxista. Sabe, a gente vê os bancos, né? Quando é lucro recorde de novo dos bancos esse ano. Todo ano, todo trimestre é um lucro recorde de bancos. Porra, o governo está entrando com fundo garantidor. O cara não vai perder. Qual é a dificuldade, às vezes é uma barreira de preconceito financeiro, de aprovar o crédito do motorista de Uber? De aprovar o crédito do caminhoneiro autônomo, de aprovar o crédito do motoboy, de aprovar o crédito do taxista. Nós vamos levar essa briga até o final. Ministro, vamos fechar com o Correio Brasiliense. Vamos voltar para lá com a Rafaela Gonçalves. Ministro, sobre eleições. Quais as suas expectativas sobre o futuro do PSOL nesse pleito, diante da crise interna vivida no partido com o fundo eleitoral? Rafaela, eu tô, como ministro do presidente Lula, não estou envolvido no debate interno partidário. Né? Não estou, neste momento, envolvido. Lógico, estou acompanhando o debate e achei muito justas as críticas colocadas pela Érica Hilton, deputada federal, minha colega, assim como por outros parlamentares que tiveram um valor no fundo eleitoral que não é proporcional ao papel que tem na chapa para puxar votos e poder, inclusive, garantir vitórias para o próprio partido. Né? Agora, eu não estou envolvido no debate interno partidário. Meu foco nesse momento está para ajudar o governo do presidente Lula nessa reta final a continuar fazendo ainda mais pelo povo trabalhador desse país. Estou também como membro da coordenação de campanha do presidente Lula, também contribuindo na sua reeleição. Então, minha cabeça, né, até às 6h é ajudar o presidente Lula a governar. Depois das 6h é ajudar na reeleição do presidente Lula. Então, não sobra tempo para poder cuidar das questões partidárias. Ministro, antes da gente se despedir, queria tratar ainda de dois assuntos. O primeiro deles é que a gente tem uma pauta longa no Congresso. Nós dissemos aqui que vai ter uma reunião do presidente Davi Alcolumbre com parlamentares, com centrais sindicais, e que isso pode, né, ser que tenha algum efeito para que essa matéria tramite no Senado. E a gente tem outras pautas, como o senhor mencionou aqui, temos terras raras, segurança pública. E aí eu queria lhe perguntar o seguinte: a gente está em período eleitoral, chegando no período eleitoral, e muitas vezes o andamento dessas pautas, sobretudo em anos como esse, não alcança a necessidade, a vontade, né, das pessoas de que aquela coisa avance, né? Queria saber, até o final do ano, né, o presidente do Senado disse que pretende deixar essas pautas para depois da eleição. Como é que o governo está pensando em trabalhar isso e em que medida isso impacta também na vida de todo mundo? O governo vai trabalhar e vai insistir para que essas pautas sejam votadas antes da eleição. E vou te dizer por quê, Karine. O fim da escala 6x1, você teve inclusive um sincericídio do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, dizendo que queria jogar para depois da eleição. Com que propósito? Queria jogar para depois da eleição porque aí os deputados de direita iam poder votar contra e não pagar preço eleitoral por isso. Ele disse isso, não sou eu que estou dizendo. Disse isso para uma plateia de empresários lá na Faria Lima, em São Paulo. Então, se você deixar para depois da eleição, você cria condições mais difíceis para a aprovação dessa pauta tão importante para o trabalhador brasileiro. Nós vamos insistir para que seja votada no Senado Federal antes da eleição. Não há justificativa para que não seja.
Repito, estão brincando com fogo. Estão debochando da cara do trabalhador brasileiro ao deixar isso parado. E digo mais, o mesmo vale para o tema da segurança pública e das terras raras. Porque pega o tema das terras raras, tá? Qual é a diferença que nós temos? Isso vai estar em jogo na eleição. Isso entra na história da carta lá do Rubio para o Flávio Bolsonaro. Quando o Flávio Bolsonaro chega e diz: eu quero disponibilizar uma equipe de transição para o governo dos Estados Unidos, o que você acha que está em jogo? Você acha que é para os Estados Unidos poder tratar dos direitos humanos no Brasil? O que está em jogo se chama minerais críticos e terras raras, que ele quer entregar para os americanos. Quer entregar de bandeja, igual sempre foi feito historicamente em 500 anos no Brasil. A gente tinha ouro, veio os europeus, roubaram o nosso ouro. A gente tem minério de ferro, eles vão lá, exportam minério de ferro bruto e a gente compra aço. O que o Flávio Bolsonaro quer fazer? Né? Deixa, exporta a terra rara bruta, o mineral crítico bruto, né? O lítio, o nióbio bruto para os Estados Unidos e não fica nada aqui. Deixa a empresa norte-americana explorar e, de preferência, dar isenção fiscal para ela. Nem imposto vai pagar aqui no Brasil. E leva tudo para lá. Qual é a diferença com a nossa posição, com a posição do presidente Lula? Veja, o presidente Lula disse claramente: nós podemos vender para os Estados Unidos os minerais das terras raras, como podemos vender para a China e para a Europa. Né? Agora, o processamento é aqui. O refino é aqui. Vai agregar valor aqui no Brasil. Nós não vamos vender minério bruto, terra rara bruta, né? Nós vamos produzir aqui, fazer a cadeia de semicondutores, que a terra rara é a base aqui, fazer as placas fotovoltaicas, que a terra rara é a base aqui, né? E eles que comprem, com valor agregado. Essa é a diferença. Por que você acha que o Trump fica indo para cima do Lula? Primeiro ele tentou seduzir daquilo. Depois viu que o presidente Lula vai conversar com ele, a química, tá tudo certo. Agora, quando chega na mesa para discutir soberania nacional, o Lula não negocia. Então, por que eles querem deixar esse tema para depois da eleição? Quem quer deixar esse tema para depois da eleição, para mim, é traidor da pátria, que quer entregar os recursos brasileiros. Então, nós vamos insistir para que isso seja votado antes da eleição. 6x1, terras raras e minerais críticos, PEC da segurança, porque para encher a boca e ficar falando de segurança, de combate ao crime organizado, eles sabem fazer muito bem. Para combater o crime organizado para valer, nada. Deixam parado a PEC da segurança. Ministro, quero te agradecer mais uma vez a presença aqui com a gente. Quero deixá-la à vontade para fazer suas considerações. E aí, eita, meu ponto até caiu aqui. E quero aproveitar para, já nas suas considerações, acho que esse ambiente eleitoral todo traz uma série de notícias falsas, né? Ou uma série de inseguranças, como o senhor estava falando de Trump, inclusive sobre o Pix, né? Que no Conselhão o presidente disse que o Pix foi registrado, né, como uma marca nossa, né? E que às vezes é uma coisa já da vida do brasileiro, né? Até as pessoas quando vão pedir doações, né, até nos semáforos, né, nos faróis aí pelas cidades, meu Pix é esse. Quer dizer, é uma coisa que está na vida de todo mundo. Queria que o senhor fizesse suas considerações finais, já incluindo aí essa mensagem de calmaria, né, que as coisas estão sob controle. Claro, Karine. Poxa, mais uma vez, obrigado, viu, pelo convite, por estar aqui contigo no Bom Dia Ministro, a todo mundo que nos acompanhou. E, olha, o Pix é nosso, né? O Pix é nosso, não tem o que dizer a respeito disso. Eles se incomodaram com o Pix, aqui vamos falar o português claro, porque o Pix, como ele é de graça, como não tem taxa, estava tomando o mercado da Mastercard, da Visa, da American Express e até de mecanismos de pagamento das Big Techs, né? Tem aquele WhatsApp Pay, não sei o que Pay, né? Então, se você vai fazer um negócio que você tem que pagar uma taxa e você pode fazer a mesma coisa com mais segurança ainda sem pagar taxa, né? E o Pix é brasileiro. Eles têm uma raiva do Pix exatamente por isso. Mas vão ter que engolir a raiva, né? Porque o Pix vai continuar acontecendo a despeito de traidores da pátria, né? E o povo brasileiro pode ter muita tranquilidade, muita segurança em relação ao Pix, né? Como pode ter, eu acho, muita confiança. Aí eu não digo uma segurança plena, mas muita confiança
de que nós estamos num bom caminho pro Hexa. Vou dizer pra você. Eu fiquei, lógico, todo mundo ficou com o coração na mão no jogo contra o Japão ontem. Nem me fale, porque aquele gol foi com cara de Corinthians. Sufoco. Aos 48 do segundo tempo, bola rebatida, aquela coisa, um negócio impressionante, né? Mas eu tava confiante. Você sabe que eu apostei antes do jogo? Não em bet, Deus me livre. Bom. Mas a gente faz aquele bolão, né? Sim. E eu falei 2-1. E disse mais ainda, disse que o Japão faria o primeiro e que o Brasil viraria, como foi. Né? Então, eu acho que nós vamos passar nas quartas, tá? Seja Noruega ou Costa do Marfim, nós vamos passar nas quartas. Depois, Inglaterra, os europeus. Se a Inglaterra chegar lá, porque ontem foi o dia que os europeus já foram pro cadafalso, né? Exato. Então, tem chance real de, com quem for, a gente. Porque primeiro vamos passar nas oitavas, passar nas quartas, aí semifinal é com a Argentina. Rapaz, vai ser, eu acho que vai ser com a Argentina, talvez a nossa final com a França, para ser a revanche de 98. Eu tô confiante. Tô começando a ficar mais confiante de que o Hexa vem esse ano. Tomara, ministro. Aqui também nós estamos muito confiantes e esperançosos que a gente vai levar esse Hexa. Quero agradecer mais uma vez. Obrigado, meu Karine. parceiro aqui de Bom Dia Ministro. Quero agradecer também a todos os colegas que me ajudaram a fazer mais esse Bom Dia Ministro. Já passamos da edição 200. Poxa! Tá vendo? Isso que é transparência, hein? Vamos falar sério, hein, ministro? E já quero te convidar porque amanhã, hoje às 5 da tarde, vai ser lançado o Plano Safra. Você vai acompanhar tudo aqui no Canal Gov. E amanhã, quem está comigo aqui é a ministra Fernanda Machiavelli, que é a ministra da Agricultura Familiar, que vai estar detalhando tudo pra gente sobre o Plano Safra. Então já quero convidar todo mundo para acompanhar a gente aqui com ela a partir das 8 da manhã. É isso, quem assina os trabalhos técnicos pela Rádio Gov é Reinaldo dos Santos. E se você perdeu essa nossa conversa com o ministro Boulos, não só essa, mas outras que ele já esteve aqui, acho que umas 4 vezes. Então você vai lá no @canalgov e recupera todo o nosso conteúdo. Obrigada pela companhia, amanhã a gente se vê. Tchau.